E salve tricolor paulista, Rick aqui, para trazer um conteúdo diferente, falar um pouco sobre a tão falada Copa do Mundo de Clubes, que tá dando muito o que falar, brasileiros versus europeus, sul-americanos versus europeus, será que eles são tudo isso mesmo? Será que o futebol brasileiro realmente evoluiu? Queria dar aqui minha opinião, minha contribuição, agora que passou metade dos jogos do campeonato, né? Acabaram de passar 32 jogos, ainda tem mais 32 pela frente. E eu queria dar aqui, né, minha pequena contribuição e dar minha singela opinião sobre isso. Bom, vamos lá. Começou o campeonato, né, com algumas coisas que talvez a gente não esperasse tanto, tanto os brasileiros quanto os próprios europeus, acontecendo. Primeira delas, né, os brasileiros, logo nas primeiras rodadas ali, principalmente, né, aqueles que pegaram já logo os europeus de cara, como o Fluminense e o Palmeiras, se sobressaíram no jogo e jogaram melhor. Obviamente, o Palmeiras tinha um adversário um pouco mais fragilizado. O Porto não é uma equipe gigantesca. Eu acho que o campeonato português se equipara muito ao brasileiro. Sendo muito honesto, eu não vejo nenhum time bom do campeonato brasileiro ficando para trás dos times portugueses. Mas ainda assim é um confronto europeu, né, de segundo, talvez terceiro escalão, contra um brasileiro, e seria muito legal de ver. E o Palmeiras joga melhor do que o Porto, fato. Joga melhor e merecia sair com a vitória e com os 3 pontos. Isso não aconteceu. O nível do Borussia já contra o Fluminense, aí eu já esperava uma paridade um pouquinho menor. Eu esperava o Borussia um pouquinho melhor do que o Fluminense. Não algo mais igual como eu realmente esperava o Palmeiras. E o Fluminense jogou também melhor do que o Borussia. Teve até uma chance ali que o Everaldo decide tocar a bola ao invés de chutar pro gol, que ele poderia, né, ter saído ali, ter feito o gol de repente se ele chuta essa bola. Enfim, mas o Fluminense teve as melhores oportunidades contra o Borussia. E isso eu já não esperava tanto, porque o Borussia vinha de uma boa fase, o Borussia é um time que sempre chega ali numas quartas de Champions, enfim. Então isso já me surpreendeu um pouco mais até do que o próprio Palmeiras. E isso ainda culminou, né, numa derrota do Porto pro Inter Miami. Depois a gente viu o próprio Flamengo ganhando do Chelsea, o Botafogo ganhando do PSG, porque o Botafogo estreia contra o Seattle Sounders, estreia jogando mal até contra o Seattle Sounders, né? Não faz uma grande exibição, e aí o PSG, que tinha acabado de golear o Atlético de Madrid, você olha para esse confronto e fala, nossa, o Botafogo vai ser goleado. E o Botafogo ganha do PSG. Então tudo isso que aconteceu gerou muita conversa e muito burburinho, né, dos brasileiros. Os brasileiros são superiores. O Flamengo ganhou do Chelsea jogando melhor que o Chelsea também. O Botafogo ele fez um jogo muito protocolar, mas um jogo muito eficiente do ponto de vista estratégico. Então, tudo isso gerou muita conversa, né? Muito debate. Será que os europeus são tudo isso mesmo? Será que os brasileiros, o futebol brasileiro, tá em outro patamar, tá num patamar acima do que era esperado? Como é que tá toda essa projeção e esse processo? Eu acho que tem alguns pontos para serem tocados, né? Muito do que foi discutido. Ponto 1 aqui, que é sobre a questão da temporada. Os europeus estão em fim de temporada, os europeus já vêm mais cansados, os europeus, enfim, esse papo de temporada. Cara, esse papo de temporada para mim não se encaixa, tá? Não tem nada que justifique para mim esse papo de fim de temporada. Primeiro porque a Copa do Mundo, que vai acontecer o ano que vem, é sempre nessa mesma época, né? Tirando o ano passado, né, que foi final do ano por conta de clima, mas é sempre nessa mesma época de junho, julho. Então não tem uma justificativa plausível já que diga isso, porque em Copa do Mundo os europeus já ganharam Copa do Mundo, perderam a última, que foi inclusive, né, no fim do ano, então eles estariam no meio da temporada voando também, e quem ganhou não foi eles. Então assim, tem uma série de pontos, e assim, a gente vai falar da França, que ganhou a Copa do Mundo em 2018, que foi um confronto europeu, inclusive, contra uma Croácia que jogou todas as prorrogações e chegou na final. Então, assim, esse papo de que tá em fim de temporada e tá cansado, pra mim não cola, a desculpa mais farrapada que tem, porque além de tudo isso, né, a maioria dos times europeus fez na casa ali de 55, 58, no máximo 60 partidas ao longo de uma temporada inteira, ao longo ali de 11 meses, basicamente, de temporada. Eles têm uma férias um pouquinho maior, né, mas vamos arredondar aí para o longo de 11 meses, eles fizeram 60 jogos. Palmeiras, Flamengo, esses times, o Fluminense, o Botafogo, eles já fizeram mais de 35 jogos, todos eles nessa temporada, que até agora só foi 5 meses de temporada, né? 6 meses, se a gente forçar um pouquinho a barra, todos eles já fizeram mais de 35 jogos. Então o que cansa mais? Você jogar 36, 37, 38 jogos, ou até perto de 40 jogos em 5, 6 meses,
ou você jogar 55, 60 jogos no intervalo de 11 meses, sabe? Então esse papo de cansaço, pra mim, é um papo muito merda. Isso, assim, é uma desculpa muito esfarrapada. Então, pra mim, isso não cola, não tem que nem ser entrado em pauta na minha discussão, o fato de ser fim de temporada. Ponto que eu acho que pode ser sim considerado. Os Estados Unidos está um baita calor e os europeus não estão acostumados com o clima. Mas aí, problema deles. 100% problema deles. Você não está acostumado com calor, meu querido? Azar o teu. Se vira. Todo mundo está jogando nas mesmas condições climáticas. O futebol brasileiro, o futebol europeu jogam em diferentes climas ao longo do ano e problema deles se eles não estão se adaptando. Aí é só uma questão de... A desculpa é válida, mas é uma desculpa. Então... forte abraço, vão ter que lidar isso na Copa do Mundo ano que vem de novo, tá? Outro ponto que tá falando é um certo desinteresse do futebol europeu pela Copa do Mundo de Clubes. Concordo em partes com esse argumento, tá? Dando aqui meus 2 centavos, concordo em parte com esse argumento. Eu acho que tem uma certa soberba do futebol europeu. Eu acho que os jogadores, boa parte, não queriam jogar essa Copa do Mundo de Clubes, porque os europeus, eles têm pouco a ganhar com a Copa do Mundo de Clubes, efetivamente. Eles têm muito a perder, e isso não é dito, tá? Mas eles têm muito a perder, mas eles têm pouco a ganhar. Por que eles têm pouco a ganhar? Porque o grande atrativo dessa Copa do Mundo de Clubes vem sendo financeiro. Só que o financeiro ele pesa muito mais para os clubes não europeus do que para os clubes europeus. Apesar de ter, né, uma grana legal para eles também. Mas pesa muito mais para os não europeus. A grana que você vai ganhar nessa Copa do Mundo de Clubes, pô, dá para fazer grandes contratações dentro do futebol brasileiro só com a grana que vai ganhar na Copa do Mundo de Clubes. Agora, para o europeu já não é tão diferencial assim. Então esse grande atrativo, que é o financeiro, não é tão atrativo assim para eles. E é no meio das férias deles, né? Que, obviamente, eles não... praticamente aí vão ter poucas férias por conta dessa Copa do Mundo de Clubes. E a única coisa que você tem a ganhar é se você é campeão. Se você é campeão, é um título. Pode ter certeza que qualquer europeu que ganhar o título vai ter festa na cidade, vai ter festa, ser transmitido, vai ter aquelas loucuras que acontecem nas cidades em questão. Pode ter certeza que se o Real Madrid ganhar, vai parar Madrid, vai ter desfile, pode ter certeza que isso vai acontecer. Agora, se perde, igual estão perdendo para times sul-americanos, estão penando ali para ganhar de times africanos, times asiáticos, enfim... Eles estão penando para ganhar desses times tudo que eles têm a perder, porque vai ser falado mal, vai ser falado ali que o time não tá encarando, ou o time não é tudo isso, ou tal jogador é melhor que outro jogador, enfim. Tudo isso vai acabar sendo muito falado e eles têm muito a perder. Você pode ter certeza que se algum europeu ficar de fora da fase de grupos, a galera vai ficar brava sim, pode ter certeza que a torcida vai ficar puta. Não vai ter conversa. Se o Atlético de Madrid não meter 3 no Botafogo amanhã, não vai ter conversa. Não vai ter conversa. Vai ser criticado o time do Atlético de Madrid por não ter feito, em tese, o dever de casa que era passar para a segunda fase. Você pode ter certeza que vai ter um certo protesto ou um desdém, que é o que acontece quando os times são eliminados rápido. Ah, não valia nada, tá tudo bem. Pode ser esse desdém, mas você pode ter certeza que internamente a galera vai estar puta. E eu acho que isso, então, pode estar acontecendo porque os times europeus, de fato, têm mais a perder do que os brasileiros. Muito mais. Porque eles têm que consolidar a ideia hegemônica que o futebol deles é muito melhor. E eles só ganham, de fato, se eles forem campeões, enquanto os brasileiros só de participar já tá ganhando uma boa grana. Então eles têm mais o que perder, isso é fato, e eles podem estar com o pé um pouquinho fora do acelerador. Porém, essas derrotas fizeram com que os times pressionassem um pouco mais. O próprio Real Madrid ontem tem a expulsão ali que poderia complicar o jogo contra o Pachuca, mas o Real Madrid vai lá, se impõe e fala, putz, precisamos ganhar. E outra coisa que aconteceu durante esse Mundial, né, falando de diferença de nível, etc., eu ainda acho que o primeiro patamar ali do futebol europeu ainda tem uma grande discrepância com o futebol brasileiro e o futebol sul-americano. Times como PSG, Real Madrid, Bayern de Munique, Manchester City, eu acho que esses times estão, assim, num nível de superioridade bastante acima. Só que o que não é falado é que eles também têm um nível de superioridade bastante acima da segunda prateleira europeia. Então, se a gente for pegar um Porto da vida, um Atlético de Madrid que tomou 4 do PSG, se a gente for pegar esses outros times, eu acho sim que eles também estão um patamar bem acima. Então, eu acho que dá para colocar o futebol brasileiro nesse patamar de segundo escalão europeu. E, assim, a
a vitória do Botafogo sobre o PSG, eu acho que é a única que tem um quesinho de acaso, do Botafogo ter feito um jogo excelente, estrategicamente muito bem postado. Não dá pra tirar os méritos do Botafogo aqui, tá? Eu acho que ele realmente se postou muito bem, a estratégia foi executada de maneira perfeita. Acho um gol que a jogada foi muito bonita, né? A jogada, o passe, o corte do Igor Jesus foi muito bonita, mas conta com uma pitada de sorte ali também da bola desviar no zagueiro e matar o goleiro. Mas, de fato, a estratégia do Botafogo foi muito bem aplicada. O São Paulo, a gente já ganhou, né, de Milan, Barcelona e Liverpool em final de Mundial. O Corinthians, em 2012, ganhou do Chelsea, um Chelsea claramente melhor. Tem outras equipes sul-americanas que já fizeram jogos muito bons no Mundial e ganharam de equipes europeias. A grande questão que eu acho que tem que ser encarada aqui, é que um jogo, tudo pode acontecer. Um time mais fraco pode ganhar de um time mais forte, que foi o caso do Botafogo. Agora, se você pegar os jogos de Flamengo, os jogos de Fluminense, o jogo do Palmeiras, esses times realmente jogaram melhor e se mostraram melhor fisicamente, taticamente e até, em certos pontos, tecnicamente do que esses times europeus. Então, é uma diferença de visão, é algo que precisa ser encarado. O Flamengo, por exemplo, que ganhou do Chelsea, que eu acho que desses times que os brasileiros pegaram, era o time mais forte, com exceção do PSG, é claro. O Flamengo jogou contra o Chelsea, e eu acho que se tem um novo confronto contra o Chelsea, é outro jogo que vamos ver o que acontece. De repente, no mata-mata, esse confronto acontece novamente, pode ser que outras coisas aconteçam e que o Chelsea venha a ganhar do Flamengo. Mas é uma questão que, no jogo especificamente, o Flamengo foi melhor. E pode ser melhor num jogo em específico. Agora, é muito difícil, tecnicamente, em questão de passe, em questão de técnica, efetivamente, um time brasileiro se sobrepor a Real Madrid, Bayern de Munique, PSG e Manchester City. Para mim, esses 4 times estão numa prateleira, num degrau muito acima, que é difícil você chegar nesse degrau e você precisa fazer um jogo tático muito perfeito para se igualar a essas equipes, que aí foi o caso do Botafogo, que com todos os méritos do mundo ganhou do PSG com méritos. Não foi um jogo na sorte, não. Com méritos. Beleza, se defendeu muito bem, fechou a casinha, jogou com o manual embaixo do braço e conseguiu achar um gol. Então o Botafogo jogou muito bem taticamente, e é isso que os times vão precisar, tanto do segundo patamar do europeu, quanto do brasileiro, para ganhar desses caras aí, que esses sim são os mais difíceis. Então, de análise, eu acho que é isso. Eu acho que pode acontecer, né, de um time brasileiro vir a ganhar um ou outro jogo. Eu acho que nesse formato ainda é muito difícil os brasileiros sonharem com um título mundial, com o título dessa Copa do Mundo, porque você vai precisar invariavelmente eliminar 2, 3 europeus no caminho, e aí eu acho que essa sequência de jogos contra times europeus, algum deles não vai vacilar, principalmente quando chegar nas fases mais finais, né? Que vai começar a pegar PSG, vai começar a pegar Real Madrid, vai começar a pegar esses times maiores. Eu acho que aí já vai ficar um pouco mais difícil. Mas enquanto isso, acho que os brasileiros vêm representando. Honestamente, eu não caio nesse papo de é Brasil contra Europa, vamos Brasil, tô torcendo por vocês, quero que um time brasileiro saia campeão da Copa do Mundo de Clubes. Pelo amor de Deus, nunca. Eu acho que se o São Paulo tivesse na Copa do Mundo de Clubes, ninguém ia estar torcendo pro São Paulo. Então, assim, não torço por nenhum brasileiro, não. Essa história pra mim é muito maluca de ter a torcida, mas é fato que é legal ver o europeu descendo um pouquinho do salto, é legal sim ver o europeu se ferrando contra times sul-americanos, contra times brasileiros, mas obviamente minha torcida pode esquecer, eu não vou torcer pro brasileiro ser campeão, pra um Palmeiras, pra um Flamengo, pro Botafogo e pro Fluminense até dá um pouco de dó, né, porque eles são relativamente menores aí do que muitos outros times do Brasil, mas Palmeiras e Flamengo são times grandes, que tem 3 Libertadores e etc. Mas nunca, assim, que eu vou torcer pra um time desse. Botafogo e Fluminense também não vou torcer, mas assim, se ganhar seria menos pior. Mas esse papo também de torcer, eu já acho uma forçação de barra muito grande. Pra mim não faz sentido. Se der pra um não europeu ganhar, seria legal, mas aí que seja um africano, um asiático, enfim. Outro time que não seja os sul-americanos aqui, que pra mim não faz sentido nenhum, apesar de eu achar que ainda a final vai ser europeia, tende ali a chegar Real, City, PSG, Bayern, um desses 4, chuto que muito provavelmente vai ser o campeão da Copa do Mundo de clubes. E é isso.
Se gostou do conteúdo, não esquece de se inscrever aí no canal, de dar uma moral. Tamo trazendo conteúdo aqui. Hoje vai ter live do jogo do Palmeiras. Vou voltar a fazer lives aí, as live reacts. Então, dos jogos mais importantes. Os jogos que às 4 da tarde acaba matando um pouco, né? Porque eu ainda tô no trabalho. Mas os jogos de 10 da noite ali, e até quando voltar o mata-mata, que vai ter jogo às 7 da noite também, pretendo abrir live pra estar resenhando com vocês, pra estar trocando uma ideia. Vamos acompanhar aí, que tá bacana, é um torneio muito legal, apesar de eu acho que a FIFA errou o local, né? Os Estados Unidos nem gostam de futebol. Tá rolando, até ontem tava rolando os playoffs da NBA, então se tem uma coisa que o norte-americano não tá empolgado, é pra Copa do Mundo de Clubes. Acho que se fosse tanto na Europa quanto no próprio continente sul-americano aqui, ia estar lotando os estádios, mas infelizmente fizeram nos Estados Unidos até como evento teste para a Copa do Mundo. É bom que tá fazendo esses testes, né? Porque a cada 2 jogos, 3 para por conta de potencial chuva e vento. É bom que a FIFA tá vendo isso, mas eu acho que poderia talvez ter feito em outro local para ser a primeira e ser mais grandiosa. Apesar de eu estar gostando bastante, espero que São Paulo esteja na próxima aí, a gente leve uma liberta para conseguir classificar para essa Copa do Mundo, porque é bem interessante, os brasileiros estão mandando bem apesar dos pesares, e eu acho novamente, né, apesar de tudo isso, eu acho que tem times europeus que em mata-mata não vão vacilar, e dentre eles, com certeza, estão esses 4 que eu citei, que para mim, se der certo o chaveamento, vão chegar ali nas semifinais e vão ser os 4 primeiros colocados. Tamo junto demais, valeu, aquele abraço e vamos São Paulo!